Olá, galera! Eu vou fazer com vocês agora a questão 25 do ano de 2010 do município de São Bernardo do Campo. Vamos dar uma olhada? O enunciado diz o seguinte: observe o gráfico publicado pelo jornal Folha de São Paulo em 27 de julho de 2010. Supondo-se que as projeções desse gráfico se confirmem, pode-se dizer que a porcentagem de aumento no faturamento de 2010 em relação ao de 2009 será aproximadamente de. E aí, galera, reparem o seguinte, ele deu pra gente aqui, ó, um gráfico, que é um gráfico de barra, em que ele dá o ano e a projeção de faturamento daquele ano. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, para o ano de 2008, ele dá uma projeção de 64,6 bilhões de reais para faturamento. Para de 2009, ele vai dar 71, para 2010, 81,5 e assim por diante. O que ele pede para a gente? Bom, ele pede para a gente a porcentagem de aumento no faturamento de 2010 em relação ao de 2009. Aqui é importante vocês lembrarem que, quando a gente faz uma porcentagem, a gente está fazendo uma comparação entre dois valores. Nesse caso, ele está comparando o faturamento de 2010 com o faturamento de 2009, ou seja, esse faturamento de 2009 é a nossa referência. Então, esse faturamento de 2009 é o que a gente considera como 100%. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai fazer, então, aqui justamente essa comparação entre o faturamento de 2010 e o faturamento de 2009. Então, a gente vai ter aqui o faturamento de 2009. Bom, galera, como que a gente vai descobrir esse faturamento? É basicamente olhar para o gráfico, né? Então, a gente vai ter que o faturamento de 2010, nesse caso aqui, ó, se a gente olhar para o gráfico, esse faturamento é de 81,5. E aí, se a gente usar o mesmo raciocínio, a gente vai ver que para 2009 esse faturamento foi de 71. Lembrando que, pessoal, quando a gente faz a porcentagem de uma forma mais direta, que é o que eu estou fazendo aqui, a referência, que é o 100%, a gente coloca embaixo. Ah, professor, mas poderia usar a regra de 3? Poderia, pessoal, sem problema nenhum. Daria o mesmo resultado. Eu sei que vocês estão mais acostumados, mas eu gosto de mostrar essa outra forma, que é uma forma mais rápida, então vocês conseguem ganhar tempo, tudo bem? E aí a gente vai ter aqui, ó, 81,5 dividido por 71. Essa conta que eu confesso que eu já tinha feito, ela vai dar pra gente 1,147. Só que se vocês forem fazer essa conta na mão, vocês vão ver que, na verdade, essa divisão ela continuaria. Só que ele pede pra gente aqui, ó, aproximadamente. Então a gente não precisa fazer essa conta com um monte de casa decimal. Aqui, essas aqui já são suficientes. Na verdade, 2 casas decimais já daria pra gente chegar num resultado, tá? Mas isso daqui a gente vai falar então que é aproximadamente 1,15. O problema é interpretar isso daqui, pessoal. A gente chegou no valor decimal. O que isso daqui representa em porcentagem? Vamos colocar aqui, ó. 1,15 é o equivalente a 115%. Ou seja, eu vou ter 100%, que é o valor inicial, que é a nossa referência, mais 15%. Então, basicamente, eu estou dizendo que a gente teve um aumento de 15% em relação ao valor de 2009. O valor de 2009 é o 100%, que é o faturamento de 2009, né? Então, basicamente, a gente teve 100% mais 15%. Então, o que eu tive além dos 100% é o acréscimo de porcentagem, que nesse caso, então, vai dar para a gente a alternativa B de bola. Ah, professor, mas eu poderia ter feito a diferença entre eles e comparado com o faturamento de 2009? Sim. Então, você poderia simplesmente ter feito 81,5 menos 71 e dividido por 71, que aí você ia ter os 15% direto. Ah, e se eu fosse fazer por regra de 3, professor? Você poderia simplesmente montar o seguinte, você poderia fazer assim, olha, porcentagem e o faturamento. E aí a gente teria
Ah, para uma porcentagem de 100%, lembra que a nossa referência é o faturamento de 2009. Aí você poderia ter falado 71. Então, qual que vai ser a porcentagem quando eu tiver um valor de 81,5? E aí você faz a conta aqui. Já que são grandezas diretamente proporcionais, multiplica cruzado, você vai chegar no mesmo resultado. Então, o problema aqui é você conseguir fazer essa interpretação do que representa o aumento. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida aqui, deixe nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.